Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, em nossas vidas, nos dirigindo na pessoa do Espírito Santo, aos irmãos, aos amigos, a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós estamos estudando o altar, o nosso altar, né? A começar, tomando por exemplo Abraão, né? Abraão, no capítulo 7 da Bíblia Católica, capítulo 7, versículos 24 e 25, nos diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. É muito importante que nós meditemos sobre estes versículos de Mateus 7, 24 a 26. Né? O altar era postado geralmente em um lugar bem alto. É por isso que os nossos irmãos católicos, eles botam no altar, lá no mais alto monte de uma cidade. O Rio de Janeiro é um dos maiores exemplos aqui do nosso Brasil. O altar precisa estar bem firmado, porque vem o vento, vem a chuva, tempestades, de um modo geral, e derruba muitas casas, muitas coisas, muitos postes, né? Muitas árvores, porque não estão bem alicerçadas. E nós estamos vendo agora nos nossos dias uma infinidade de cristãos se envolvendo naquele caminho que não é, em hipótese nenhuma, para aquele que conhece a verdade e que sente desejo de edificar a sua vida, porque o nosso corpo é o nosso altar. É por ele que nós nos firmamos a Deus. E nós temos que edificar este edifício, este altar, na presença do Espírito Santo de Deus, para que a nossa vida seja postada diante de Deus e sejamos erigidos para os céus, como em direção a Deus e sempre adiante o Espírito Santo sobre o nosso caminhar. É preciso que o altar esteja sempre adiante de nós, que é o Senhor Jesus. E a nossa personalidade é que nos faz o nosso altar ser firme àquele Cristo. Mas só há personalidade, só há firmeza nos pés quando se está alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. E esta rocha não nos deixa cair. Às vezes nos abalamos, mas cair jamais. E quando caímos, Ele estende a sua mão e nos resgata pela sua graça salvadora. Este Deus está sempre atento, né? Abraão foi chamado para o altar, ou seja, para a comunhão com Deus. Anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, 1. A fala de vida, de família diante do Senhor, sem esconder, com uma vida consagrada, né? Mostrando esta vida, nunca separada
mas em comunhão com Deus, pois a santidade é o padrão de Deus para Abraão e para nós, e para nossa família, e para todos aqueles que lhe são fiel. O que não é fiel, acontece isso. Segue o caminho de Mamon, segue o caminho de Satanás e usa até as palavras de Deus para este outro Deus que ele passou a adorar. Sim, sim. Através de pessoas, de líderes que nós seguimos, estamos no caminho errado por não conhecer a palavra de Deus. Anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. Ser perfeito é o nosso inteiro homem integral, que deve ser oferecido única e exclusivamente para Deus. Tudo deve estar à disposição de Deus. Tudo aquilo que há em nós, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, tudo que há em nós, devemos estar à disposição, prontos diante do Espírito Santo de Deus que habita entre nós. A perfeição que há em nós, ela só é perfeita quando está em comunhão com Deus, quando estamos alicerçados nessa rocha. Ser perfeito. Este homem é integral. Este homem deve ser oferecido a Deus constantemente, deve oferecer a Deus constantemente oração, súplicas e gratidão. A perfeição, a santidade que Mateus 5:48, em Levítico 11:44, em 1 Pedro 1:13-16, a promessa de Deus conosco em 2 Coríntios 13:11, o trabalho de Deus para a nossa perfeição. Sim, mesmo dormindo, Deus está trabalhando. Mesmo dormindo, Ele está olhando para nós com sua mão erguida, nos abençoando. A promessa de Deus é constante e acontece. Ele nos dá. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir a promessa. No altar, Abraão foi submetido à sua maior prova, o fato de viver em constante comunhão e dedicação ao Senhor. Não nos aumenta das provações, não aumenta, nem tampouco tribulações da vida. E é exatamente no altar, prestem bem atenção, é exatamente no altar, pela fé, pela nossa fé é provada, e é provada em Cristo, o Senhor. Nós temos força, nós temos poder. Nós lhe somos gratos por termos despertado. Nós somos reconhecidamente agradecidos a este grandioso Deus por nos dar mais um dia de vida. A mim e a todos vocês que ouviram essa live. Ser perfeito, buscai a vossa perfeição, buscai a vossa comunhão, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No altar, temos que estar firmes e fortes, bem alicerçados, para que venha a tempestade, venha a tentação, venha Satanás, venha quem vier. Se você conhecer o Deus que agora eu estou falando, você não se abalará, mas permanecerá firme para sempre. E a glória de Deus se resplandecerá em tua vida. Porque é preciso nós respondermos como Abraão respondeu a Deus, positivamente. Eis-me aqui. Sempre estou pronto, Deus. Sempre estou pronto, porque tu sempre foste claro em tuas exigências. Deus não é Deus de confusão, mas de palavra. E Abraão obedeceu. Revelou a sua maturidade da fé, pois estava disposto a dar ao Senhor o que mais amava e o maior presente que Deus havia lhe dado. É preciso conhecer. A submissão de oferecer o seu filho revela o testemunho de fiel que ele era. Abraão era fiel a Deus e ofereceu o seu filho para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho que terminar por causa do tempo. Até outra vez nos encontrarmos. Que o Senhor te abençoe
Que o Senhor nos abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amém.